É isso, mas até para cuidar disso tem que ter inteligência e saber fazer a coisa, tentando entender a opinião pública. E aí, um comentário rapidamente sobre o que disse a Derval, sobre o que disse Leonardo e sobre o que disse o Léo. Primeiro, ao Aderval, muito obrigado pelas generosas palavras a meu respeito na abertura aqui dessa live do AB Esportes. Muito obrigado pelas palavras, Aderval. Muita gentileza sua. Sobre o que disse Leonardo, diretamente de Porto Alegre, é bem isso, Leonardo, e é um quadro em todo o Brasil, aqui em São Paulo também. Gente, a última vez que uma Copa América chamou a atenção do torcedor brasileiro aconteceu em um domingo de julho de 2004. Argentina e Brasil, decisão com o gol do Adriano aos 45 do segundo tempo, que resultou numa disputa por pênaltis e o Brasil ganhou da Alemanha. Era julho, segunda quinzena de julho de 2004. Foi a última vez que eu vi torcida se mobilizar pela Copa América. Naquela oportunidade, inclusive, eu estava em Londres, dando um treinamento lá para o pessoal da BBC, e nós ficávamos, eu e o primo da minha esposa, o Fabiano, que naquela altura morava por lá, nos engalfiando, nos aglomerando naquela época, podia, né? Com uma galera que estava numa garagem de uma casa para poder ver a final da Copa América. Mas de lá para cá eu não lembro mais de Copa América despertar interesse, concordo plenamente com o Leonardo. As eliminatórias também não, Marcos, mas ainda tem um pouquinho de atratividade, porque envolve algo que leva para a Copa do Mundo. Mesmo assim, provoca, na verdade, aqui em São Paulo, provoca mais revolta, e não deve ser diferente no Rio, ainda mais porque o Flamengo está com 6 jogadores convocados entre seleção das eliminatórias e seleção olímpica. Aqui em São Paulo provoca mais revolta do torcedor, porque é o time que fica desfalcado, é o jogo que é adiado porque o time, a CBF excedeu 6 convocações no mesmo time, como aconteceu com o Flamengo. Então, a coisa gera ao contrário, gera uma certa rejeição. Entenderam mal. Quer dizer, as pessoas que tiveram essa ideia acharam que a atratividade, como muito bem disse o Léo, a atratividade da Copa América, né, como disse o Leonardo, a atratividade da Copa América é boa quando ela não é. Ela, ao contrário, é rejeitada por alguns torcedores. E um breve comentário sobre o que disse o Léo do Rio de Janeiro. A questão do estádio, Léo, de aberto ou não, com presença ou não de público, ela é importante e realmente aqui em São Paulo, o que disse o prefeito, o que disse o governador João Dória, é que tem que ser nas regras do Plano São Paulo, e as regras do Plano São Paulo não permitem até o momento presença de torcedores. Só que o perigo vai além. Porque não dá para comparar o Campeonato Brasileiro, em que havia um protocolo montado com antecedência e que envolve a circulação de atletas em território nacional, com a vinda de delegações de outros países que vai mobilizar fluxo. Olha, vai ser o convite ao passeio do vírus. Vamos fazer com que o vírus passeie de país para país, de estado para estado. Porque significa que com protocolo ou não, com a Conmebol sendo rígida ou não, significa com risco de uma cepa de um país de cá e para o outro de lá. Ah, mas isso acontece também com o turismo. Então, podemos evitar? Podemos. Vamos evitar o que se pode evitar? Vamos. Não. Aqui vivemos o país da insensatez. Ou, como muito bem disse o Aderval, o país da humanidade que anda fracassando nas escolhas. Porque, convenhamos, aquilo que a gente pode evitar deve ser evitado. Qualquer coisa diferente disso me parece meio insano. Ou até podemos dizer mais, caso para interdição do idealizador. Bom, nós já vamos entrar daqui a pouquinho para falar da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, mas antes eu queria fazer uma pergunta para o Léo envolvendo o presidente da CBF, Rogério Caboclo. Hoje, o senador Randolfo Rodrigues, em Brasília, anunciou que a CPI da Covid pode convocar o presidente da CBF para se explicar na CPI a respeito da realização da Copa América nesse cenário de pandemia no Brasil. Léo, até que ponto o presidente da CBF se beneficia dessa situação com a realização da Copa América no Brasil, principalmente num período, num mês ou numa semana em que ele se vê muito pressionado diante de uma denúncia de assédio envolvendo uma funcionária da própria CBF? Ótimo. Deixa eu só fazer uma ressalvinha aqui na última fala do Marco sobre a questão do público. Porque é importante a gente não perder de vista
que o último evento que a gente teve, evento grande, né, da Conmebol aqui no Rio, no Brasil, no Rio, foi a final da Libertadores, Palmeiras e Santos, vencida pelo Palmeiras. E naquela ocasião, a Conmebol, com o auxílio dos governos, uma gambiarra danada que fizeram, colocou um montão de gente no Maracanã. Um montão de gente no Maracanã. E aquilo, inclusive, aqui eu posso falar da minha realidade, eu sou repórter do UOL, eu estou no dia a dia especificamente do Flamengo, mas aquilo acendeu até um desejo acendeu o desejo calma lá, se na Libertadores tinham essa galera toda aqui, e o pior, era em um setor só, os caras nem para espalharem um pouquinho, jogou todo mundo ali num setor e vamos que vamos. Então o pessoal aqui ficou, porra, calma lá, se teve aqui na Libertadores, como é que eu não consigo jogar para 5 mil, 8 mil, 10 mil? Então, só para fazer essa ressalva que, vindo de onde vem, não tenha dúvida que vai haver pressão para a gente, no caso eles, né? Colocar gente no Maracanã. E aí, faltou me expressar melhor. E aí é que eu acho que pode ter a bola dividida. Da prefeitura remar para um lado, do governo estadual remar para o outro, e não sei que fim que vai ter, mas que vai, se confirmar a final no Maracanã, vocês podem ter certeza que vai ter pressão para ter público. E aí eu acho que vai ser uma situação delicada de se manejar, para os governantes, no caso, né? Mas feita aqui só a minha ressalva sobre a questão da CBF. E pegando só uma carona no que o meu xará Leonardo falou também, a Copa América, o apelo dela como produto... eu cobri a Copa América de 2019 aqui no Rio, eu fiquei aqui no Rio. Você não vê turista na praia de Copacabana por causa da Copa América, sabe? Você não vê um cara no restaurante por causa da Copa América, você não vê um hotel com gente por causa da Copa América, não movimenta nada, zero. Só que, como vocês já ressaltaram e falaram, movimenta um pacote comercial de milhões de dólares para a Conmebol, que anda com os cofres em baixa por conta desse baque da pandemia, Libertadores sem público, tudo sem público, enfim. E agora, voltando para a questão do presidente da CBF, é óbvio que é oportuno para ele, né? Porque ele ganha capital político com a Conmebol, que é a entidade a qual a CBF está vinculada. Isso representa votos lá na frente para eleições na FIFA, para acordos diversos, para a Copa do Mundo, a gente sabe como é que é. E também o assunto vira, né? Eu, embora de férias, eu também tomei conhecimento, eu li matérias de colegas brilhantes sobre a questão do assédio sexual, assunto gravíssimo, gravíssimo, e a intervenção, que todo mundo, de certa forma, sabia, a interferência do Marco Polo Del Nero na CBF, que nunca acabou. Isso era uma coisa, aquela coisa que todo mundo meio sabe, mas fica o dito pelo não dito, dessa vez ainda mais explicitado. É muito conveniente essa Copa América aqui para ele. Ele ganha pontos com o governo federal, ele ganha pontos com a Conmebol, ele automaticamente ganha pontos com a FIFA, o disco vira, muda-se o assunto e bola para frente. Bola para frente.